Os dias que estão frio são os piores pra ir pra academia treinar. Cara, até pra levantar da cama é difícil. Você é doido, mas vamos lá, né? Hoje eu vou mandar um treino de meio que aeróbico, sabe? Tipo, correr na esteira, fazer um pouquinho de escala e depois voltar. Porque segunda e terça geralmente eu faço treino braço, peito. E aí na quinta e na sexta eu faço entre perna e depois full body, sabe? E aí eu tento manter nesse nível assim. Geralmente quarta-feira eu vou pro box, mas o meu professor ele está de férias, então ele vai voltar na semana que vem. Então semana que vem eu volto a treinar no box. Então por enquanto eu não tô treinando no box. No dia que era o box eu faço um pouco de aeróbico, sabe? É isso. Bom. Vamos, frio do caramba, tá 7 graus, galera, 7 graus. Isso que é vontade de ganhar massa muscular, viu? 7 graus indo pra academia, esse sol não tá nem esquentando. Nada melhor do que academia pela manhã. Já tô com as energias renovadas. Eu nem queria ir pra academia hoje, mas cheguei lá e mandei lá um treino, né? Na verdade foi só uma esteira. Corri 5 km e meio, não foi tanto, então no começo eu comecei ali andando, e aí depois eu coloquei 10 km e meio por hora, e depois eu fui para 11,5 e aí bati os 5 km, depois eu fiz o restante andando também. Isso só porque eu acho que tipo, se eu correr mais eu vou sumir. Esse sol que vocês acabaram de ver é um sol que não esquenta, tá? E é incrível que parece que dentro de casa faz mais frio do que lá fora. Acabei de ver que lá fora está, sei lá, 19 graus, com sensação de 15, 14, mas aqui em casa tenho certeza que tá mais frio do que isso. E, bom, o assunto não é esse, né? É engraçado que eu fico pensando assim, algumas pessoas já me perguntaram, né? Eu tenho família na Europa, eles me perguntaram, por que você não foi pra Europa ao invés de ir pra Austrália? Meu pai ele mora na Holanda, eu tenho um tia e tio que mora na Espanha, né? Em Dénia e em Barcelona. Enfim, e eles me perguntam, né? Algumas pessoas já me perguntaram por que eu não fui pra Europa. E eu fico pensando, cara, meu pai ele mora na Holanda e ele sempre me fala que durante o ano, 3 meses é calor, que é quando é o verão. Mas quando é primavera, tá frio. Quando é outono, tá frio. Quando é inverno, tá frio. Então, tipo assim, 3 meses do ano tá calor, o restante é frio. Eu não ia aguentar isso, sabe? Mas o assunto não é esse, o assunto do vídeo é outra coisa. Ontem foi o meu último dia de aula e eu acabei a escola, tá? Quem não sabe, eu tava fazendo um curso de Telecommunication Network Engineer, onde eu posso me tornar Network Planner, Network Telecommunication e Telecommunication of Technologist. Se eu me tornar um Telecommunication Network Planner, eu posso automaticamente me tornar um Network Engineer no futuro. Então, sabendo disso, como já falei até para vocês, eu comecei a estudar para tirar algumas certificações. Certificações essas que vão me ajudar lá no futuro. Uma dessas certificações é CCNA e o CompTIA Security Plus. Para quem não sabe, se você faz algum tipo de certificação ou algum curso que tenha a ver com Network Engineer, você tem mais facilidade para entrar na área de Cybersecurity. E é uma área que, obviamente, eu tenho assim como goal, que eu quero chegar a um dia, porque eu gosto muito dessa área de segurança. E como eu estou meio que fazendo, eu não diria uma transição de marketing digital para TI, mas sim que as minhas raízes aqui na Austrália, ela tem que ser um pouco puxada para essa área um pouco mais ali de network engineer, porque se eu quero ficar aqui, quero ganhar um visto e quero continuar nesse país, eu preciso fazer um caminho. E aquilo que eu sempre falo para vocês, se vocês estão indo migrar para algum país, estude os caminhos para você ficar naquele país. E o caminho de eu fazer isso para continuar aqui é seguindo a área que eu acabei de me formar. Então, obviamente eu irei entrar de cabeça nessa parte ali de Network Engineer, porque é o curso que eu fiz. Eu estou estudando para tirar o CCNA, é um curso muito difícil. Digamos que a nível de entrada ele é um curso
nível médio, sabe? Um curso não, um certificado nível médio. Talvez se você está entrando agora na área, fazer esse curso seria algo muito arriscado pelo fato de você demoraria muito tempo para estudar e a certificação é cara, então entrar sim num curso nível médio, num certificado nível médio, talvez seria um problema. Mas não é um problema para mim, porque eu preciso disso para conseguir melhores salários, tá? E quando eu falo de melhores salários, eu tô falando, tipo assim, não adianta você chegar no seu patrão e falar que você tem bastante tempo lá se você não tem algo a mostrar para ele. E quando eu falo algo a mostrar para ele, é algum resultado expansivo, algo que faça com que ele olhe para você e fala, pô, vale a pena que ele continue aqui, ou até mesmo certificações, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa muito carismática no trabalho, muitas pessoas gostam de mim, mas eu quero aprender essas coisas, né? Ter um certificado ali da CCNA vai me ajudar muito, né? Um CompTIA Security Plus, porque eu acabo mostrando, além de tudo isso, o meu serviço. Então, é algo legal de mostrar para o seu chefe, né? Então, cá entre nós, né? Se você acaba de fazer um curso de 2 anos e num período curto você consegue tirar uma certificação nível médio, eu acho que você consegue mostrar para o seu chefe, mas não só para ele, mas para você mesmo que você consegue fazer aquilo. E é isso, galera. Eu preciso fazer essa certificação porque vai me ajudar muito e eu sei que eu preciso provar para mim que eu consigo, que eu sou capaz de fazer essa certificação. Então tô aqui na luta, tô tentando estudar. Talvez eu vou mostrar o método como é que eu estudo, porque eu acho que é importante vocês saberem ali alguma plataforma ou como as pessoas hoje em dia que tem problema de memorizar as coisas estudam. No meu caso, que eu sou muito ruim para decorar algumas coisas, e quando nós estamos falando de certificação, ela sempre vem a nível de decorar algumas questões e as outras vai ser mais o seu raciocínio lógico. Essa da CCNA, eu não sei ainda como ela funciona, mas eu sei que ela é mais fácil do que a CompTIA Security Plus, então talvez eu vou focar na CCNA primeiro para depois fazer a CompTIA Security Plus, porque como eu finalizei o meu certificado, o meu diploma, né, em Telecommunication Network Engineer, faz muito mais sentido eu fazer o CCNA para pegar, né, esse gancho do que eu simplesmente fazer um Security Plus, entende? Então é isso, eu vou focar no CCNA primeiro, vou continuar estudando pro CompTIA Security Plus, mas não com tanta ênfase, e é isso. Vamos para a parte dos estudos, como eu faço para estudar? Eu tenho um curso que eu comprei na Udemy, então eu sempre deixo o curso rodando, e ele é um idioma que não é o meu, então eu sempre tento usar entre o que o professor está explicando. A inteligência artificial do Gemini eu pago para isso, então eu sempre pego os tópicos e quando eu não entendo eu peço pro chat, pro Gemini me explicar de uma maneira simples, fazendo com que eu possa ter um entendimento, e no final ele sempre manda uma pergunta ali e eu tento responder aquela pergunta só para ter certeza de que eu realmente aprendi, então eu sempre uso dessa maneira. E aí eu também uso alguns decks do Anki. Então, por exemplo, aqui tá falando SMTP e-mail usa qual porta. E aí eu tenho que tentar adivinhar, porque ele não fala aqui, tem essa pergunta aqui. E aí eu acredito que seja 25. Então eu vou colocar aqui, show answer. Ó, 25, acertei. E aí aqui embaixo tem para mim o nível de dificuldade. Eu posso colocar again, caso eu tenha errado. Aqui eu posso colocar que foi difícil ou que eu fui de boa. Eu vou colocar difícil porque eu quero sempre praticar até que eu memorize 100%. Então eu vou colocar que foi difícil. Aqui ele está perguntando sobre a operação do Cisco sistema. Ele é usado na maioria dos Cisco Network Devices. Então eu tenho que tentar decifrar. Logo dessa maneira eu consigo ter um meio mais rápido de memorização e também fazer com que aquilo que eu estou estudando fique decorado de uma maneira em que, se na prova cair uma pergunta similar ou talvez com uma maneira diferente, mas que o resultado seja o mesmo, eu já tenho isso em mente, entendeu? Então sempre que eu acerto, eu sempre coloco que foi difícil, ou se o nível de foi bom, mas não vai me mostrar com um tempo tão longo, eu acabo colocando que foi bom. Por exemplo, tem algumas que eu já tenho de cabeça, eu acabo falando pro Anki me mostrar daqui a 5, 6 dias, e assim eu vou sempre praticando a minha memória. Isso é um exercício muito bom que tem me ajudado bastante, principalmente nesses estudos que um idioma que não é o meu e é uma linguagem difícil, né, que é network. Então, tipo assim, se você quer estudar network e você quer estar ali dentro de uma maneira que você decore essas coisas
Se você não fazer um meio de estudo onde você vai conseguir entender o que está sendo falado e praticar aquilo que você está aprendendo, você vai esquecer. E eu sou a prova viva disso. Esses dias eu fiquei 2 dias sem estudar e quando eu fui fazer o Anki eu tava errando tudo. Além de ter juntado, né? Porque quando você não faz, eles acabam juntando os decks ali. Porque sempre coloca, né? 2 dias, 3 dias, 4 dias. E como eu fiquei 2 dias, do dia seguinte juntou e do dia seguinte, do seguinte juntou também. Então ficou um deck um pouco maior, mais extenso. E eu acabei errando bastante coisa. Eu fiquei um pouco frustrado, mas eu entendi ali que foi porque eu não estava estudando. Então eu sempre faço para estudar dessa maneira. Eu vou aqui voltar para os estudos. Pronto para o trabalho, eu só queria deixar uma coisa registrada sobre ontem. Ontem eu tava estudando, fiquei basicamente 2 horas estudando sobre subnet. Então isso daqui é basicamente a explicação e esse daqui são os meus rascunhos. E cara, isso aqui é muito difícil, né? O que basicamente eu fiz? Eu comecei a estudar a explicação, né? Ler a explicação. E depois que eu li a explicação, eu pedi pro chat me mandar uma questão semelhante a essa, para que eu pudesse resolver. E aí eu consegui resolver em 20 minutos, foi bem tranquilo, mas foi um negócio que eu demorei 2 dias para conseguir aprender. Então, eu vi a aula, não entendi, perguntei pro chat, não entendi. Aí ontem eu sentei e falei, mano, eu só vou levantar daqui quando eu aprender a calcular, fazer esse cálculo aqui do subnet, né? E, meu, é muito difícil porque ele é dividido em 4 partes, né? 5 partes, na verdade. A primeira parte é o subnet mask em DOTAT Decimal Notation, então é a primeira parte. A segunda parte é identificar network port e host. Então, tipo assim, você tem que fazer isso para depois identificar a segunda parte. E aí a terceira você calcula o endereço de rede, né, de network. A quarta você calcula o endereço de broadcast. Cara, só quem sabe nessa parte de network aí sabe que eu tô falando isso daqui parece até sei lá, um japonês aqui, na verdade, outro idioma. E a última parte é determinar o endereço de host. E por que é difícil? Porque quando você está fazendo, tem algumas partes que você tem que zerar os 6 últimos números e tem algumas partes que você tem que colocar 1 nos últimos números. E aí também você tem que saber que quando você finaliza o cálculo, você tem os números, você precisa colocar o último número mais 1 e o penúltimo número menos 1. E aí fica um pouco mais difícil quando você faz errado a conta. Então, tipo assim, se você fazer errado a conta e você chegar no final, tudo dá errado. Então, por isso que eu demorei bastante, mas é isso. Depois que eu li aqui, fiz um rascunho, eu consegui terminar em 20 minutos. Parte ruim é porque na prova eu preciso fazer em 3. Parte boa é porque agora que eu aprendi, eu só preciso otimizar esse meu tempo. Olha o que aconteceu aqui enquanto eu falava com vocês. Meu rapzinho queimou. Mas tá de boa. Tenho tempo ainda. Então... vou comer ele mesmo, fazer um ovo aqui e vou comer ovo, atum, wrap e talvez eu passe geleia. Pode falar, é nojento, mas galera, isso sustenta, tá? E é bastante proteína, pô. Proteína ajuda ali a você ficar pelo menos até meio-dia, depois ter um almoço de qualidade. É isso. E vou tomar whey ainda, então isso daqui vai me ajudar bastante. Pô, eu sou magro, preciso dessas coisas.